Grande a alegria em poder estar juntamente com você nesta oportunidade. Saudamos você na graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito bom a gente saber que muito antes de a gente vir ao mundo, Deus nos escolheu para a gente ser dele, e a gente então encontra com ele por meio de Jesus Cristo e desfruta desta grande bênção em nossa vida diária. Eu quero estar te cumprimentando e desejando as mais ricas bênçãos desse Deus sobre a sua vida e a vida da sua família. E eu quero ler na carta de Paulo à igreja em Éfeso, o capítulo de número 1, o verso 7 e o 8. Verso 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Eu creio que se eu pedisse para você destacar uma das bênçãos e enriquecedoras que Deus tem concedido à sua vida,
você teria até dificuldade de destacar uma só, porque são muitas. Mas eu quero, dentre muitas que a gente desfruta delas e sabe que Deus tem nos trazido em nosso dia a dia, eu quero destacar uma, que é a graça de Deus para conosco. A graça de Deus, ela veio ao nosso encontro e traz para nós privilégios que são tremendamente maravilhosos. E o apóstolo Paulo entendeu o que de fato é a graça de Deus. Ele falou sobre ela convictamente e desfrutou dela de uma forma muito intensa e maravilhosa. No texto ele fala muito bem desta graça, destacando situações para alimentar a nossa alma, as quais eu quero então trazer para nós nesse instante. Paulo intitula a graça de Deus aqui como riqueza da sua graça. Então a graça de Deus, ela nos enriquece de forma especial. Deus é o Deus gracioso, nos acolhe e nos guia de uma forma que é inigualável, profunda e maravilhosa. Ele manifesta essa graça para conosco, enriquece a nossa vida, dá sentido à vida e a gente desfruta desta bênção magnífica. É riqueza que supera o mal, supera tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. E eu até gostaria de ler na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 5, verso número 20, quando diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado foi muito, a graça de Deus ultrapassou. A graça de Deus nos acolhe e cobre todo o pecado na nossa vida. E no capítulo de número 8 da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: pois conheceis a graça de Deus, o verso 9, segundo aos Coríntios 8, verso 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então Jesus, pela graça de Deus, se fez pobre, exatamente para estar enriquecendo a nossa vida. Então essa graça, ela ultrapassa a atuação do pecado em nós, ela traz para nós o perdão que supera a tudo. Então Deus, através da sua graça, Ele nos enriquece de forma muito especial. Mas diz o texto que Deus derramou abundantemente sobre nós esta graça. Então a graça de Deus foi derramada sobre as nossas vidas. Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, derrama a sua graça profusamente sobre nossas vidas. Diz o texto que abundantemente a forma de Deus estar então trazendo essa graça até nós. É algo com muita fartura, é muita bênção de Deus nos agraciar com a graça dele. E derramar, a palavra derramar dá o sentido de entornar muito, de colocar muito. Deus, ele despeja a graça dele sobre a nossa vida, sobre o nosso viver. Ele não só nos salva, que é a graça extraordinária, mas nos conduz sob esta graça cotidianamente, nos dando alegria e o prazer de estar vivendo com ele para a glória dele. Mas no final do verso número 8 ele diz que foi derramada abundantemente essa graça sobre as nossas vidas, em toda a sabedoria e prudência. Então a graça de Deus, ela nos instrui inigualavelmente. Não tem nada igual à graça de Deus nos instruindo. A graça de Deus é este favor revelado a nós, nos instruindo, nos ensinando a caminhar, a viver dia a dia com Deus e na presença dele. Essa graça nos beneficia com as preciosidades dos céus. Diz que é em toda a sabedoria. Essa sabedoria não é simplesmente sabedoria do mundo,
É a sabedoria que Deus traz para nós, mostrando para nós quem é Jesus Cristo, nos salvando, nos dando alegria então de entender essa bênção que Ele traz para nós e coloca no nosso coração. Então é em toda a sabedoria que a graça de Deus instrui as nossas vidas, mas também em toda a prudência. É a graça de Deus que nos move a ser prudentes, traz prudência para as nossas vidas, nos ensina a viver, nos ensina a caminhar em nosso dia a dia. É a graça de Deus que dá para nós as condições de agirmos no mundo, não segundo a nossa vontade, não segundo os nossos impulsos e desejos, mas segundo a vontade maravilhosa do nosso Deus. É como diz Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, o verso número 13: Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então Deus nos agracia, gerando essa maneira prudente de a gente caminhar, de a gente viver dia a dia, escolher as melhores coisas, caminhar dentro da vontade de Deus de uma forma sadia, saudável, santa, da forma que Deus propõe e espera que cada um de nós coloque em prática em nosso viver diário. Eu quero deixar essa mensagem com você, que você, ao enumerar todas as maravilhas que Deus tem trazido para a sua vida, você possa ver a graça dele alcançando a você, entendendo que ela enriquece a gente de uma forma especial. Essa graça foi derramada sobre nós através do nosso Senhor Jesus Cristo, derramou seu sangue na cruz do Calvário, e ela nos instrui de uma maneira que é completamente inigualável. Nos dá a sabedoria que vem de Deus, nos leva a agir na prudência, que é o próprio Deus quem determina para nós e coloca para a gente colocar em prática em nosso dia a dia. Deus te abençoe, abençoe sua família, fale ao seu coração e ao coração de toda a sua família. Eu vou orar nesse instante. Deus e Pai bendito, é muito bom a gente poder estar aqui meditando a Tua Palavra, alimentando a nossa alma com ela, mas na certeza de que ela estará também instruindo as pessoas que participam conosco desse trabalho. Abençoe cada uma das pessoas que participam, ó Deus, nesta hora. Fale aos seus corações, dirija as suas vidas, dirija as nossas vidas e dê para nós alegria de entender essa graça do Senhor e desfrutar dela com toda a amplitude que ela apresenta para as nossas vidas. Não deixe a gente perder nada desta bênção, mas que a gente desfrute e caminhe sob essa bênção em toda a nossa caminhada diária. Te buscamos agradecidos e através de Cristo Jesus, que alegremente ao Senhor oramos, e também queremos manifestar a nossa gratidão ao Senhor. Amém, Senhor. Deus te abençoe e te sustente, e até as próximas oportunidades, se Ele assim nos permitir.